Iremos hoje falar sobre mundo financeiro e iremos falar sobre multimercados. E é bem interessante o assunto, mas tem seus prós e seus contras, como a gente sempre faz. A gente vai fazer essa análise hoje. Às 21 horas, nós temos a nossa live com o nosso querido João Marcos e vai ser o programa Brasil Amazônico. Nós vamos estar abordando assuntos bem interessantes, relacionado à grilagem de terras, né? Que é uma coisa que, infelizmente, no Brasil é complicadíssimo. E a gente vai estar abordando esse assunto em Brasil Amazônico. Como nós estamos fazendo, estruturando o nosso site, como nós estamos trabalhando com afinco para poder entregar um site legal para a audiência, nós iremos trabalhar a partir da tarde inteira. Então, a gente não vai desenvolver a live às 17 horas, porque a gente tem que conseguir terminar isso até amanhã, para na segunda-feira a nossa audiência estar navegando direto no site. Inclusive, vocês vão acessar as lives por lá. Você vai apertar um botão lá e pronto, você já vai estar no Zoom e vai conseguir ver toda a programação do dia. Então vai ser muito legal. Vai poder acessar páginas correspondentes com os vídeos. Então a gente está fazendo uma série de aprimoramentos e visando a audiência. E como nós temos uma semana no ar, dá tempo da gente melhorar tudo isso para que a audiência tenha um conforto melhor para navegar no nosso conteúdo. Bom, então vamos ao nosso tópico de hoje e vamos aqui chamar o nosso querido Gleberson. Gleberson, tudo bem? Boa tarde. Como vão as coisas por aí? Boa tarde, o áudio tá ok? Tive problema no meu notebook. Tá certo, então. Bom, vamos colocar na tela o O nosso. áudio tá ok? O áudio está ok, mas ele pega eco porque o ideal é o microfone. O microfone ele facilita mais a percepção das pessoas, né? Porque quando você coloca a captação ambiente, ela capta com eco às vezes, ou então ela capta mais abafado. Mas isso é questão de tempo, a gente vai ajustando tudo isso. Deixa eu só colocar na tela, pessoal, o material da nossa live de hoje, porque o Zoom você tem que ficar saindo e entrando por conta das mudanças que eles fizeram. Então, para a gente poder colocar as coisas na tela é um sacrifício. Mas vamos lá, vamos compartilhar. E esse material de hoje é interessante para a gente ter uma noção de como funcionam os processos, né, relacionados ao mercado financeiro. Deixa eu só colocar um outro detalhezinho aqui importante para não ficar na frente da tela para vocês. Pronto. Bom, antes disso, eu vou começar com o nosso querido Gleberson, perguntando para ele alguns detalhes interessantes relacionados a essa questão do mercado que trabalha com esses fundos mais diversificados, vamos dizer assim, na palavra mais simples. Deixa eu aceitar uma pessoa na sala. Como é que você vê a parte positiva dos fundos multimercado em relação à diversificação dos fundos? Referente ao multimercado, o que que ele faz? O que que ele faz? Ele diversifica, né? Em vários mercados. Sim, mas como Porque que o que que você acontece? definiria a parte de alocação de capital? Como é que esse processo é feito dentro dos fundos multimercados? Não, o que que o gestor faz? Ele pode vender, colocar em ações, em fundo de renda fixa, em fundo de renda variável. O que que ele tem mais opções de fazer mais coisas. Então, assim, não foca somente em uma coisa, são várias coisas que ele pode alocar. A, o leque que ele tem para aplicar é bem maior. E E como que ele, você tem essa visão do fundo, desses fundos? Qual é a tua visão? Você acha que é uma coisa interessante para as pessoas investirem ou você acha que é uma coisa que o risco não compensa? assim, ele é adequado para quem tem intolerância ao risco, né? Assim, ele é recomendado para quem não tem medo de risco. Se você não tem medo de risco, tudo bem, você pode alocar. Você pode pegar e investir nesse fundo, mas agora já que você tem, ele é um pouquinho mais arrojado. Ele é para aquela pessoa que tem um perfil mais arrojado, ela é tranquilo. Agora, para aquela pessoa que tem um perfil mais conservador, já não aconselho a fazer isso. Bom, em termos de alocação de capital, vocês têm vários ativos ali, como ações, juros, câmbio e commodities. Então,
A gente sempre coloca na tela, porque para as pessoas que estão assistindo, e a maioria das pessoas não é da área do setor financeiro, tem uma certa dificuldade, às vezes, em entender essas coisas que são mais complexas relacionadas ao sistema financeiro. E a ideia do mundo financeiro é trazer às pessoas um pouco de visão em todos os setores que existem de desenvolvimento de capital, de alocação de capital, dos riscos e de tudo que cerca o mundo financeiro. Então, as nossas lives, a última live, a primeira que a gente fez com o Gleverson, foi sobre ETFs e a gente viu ali uma série de informações interessantes. Agora, nós estamos falando sobre os fundos multimercado e a cada sábado a gente vai trazer uma situação diferente, um assunto diferente, que é para as pessoas terem uma visão que vai além da poupança, que vai além de renda fixa, né? As coisas, elas têm muitas opções, só que todas elas você tem que tomar muito cuidado e tem que estudar muito, porque senão você pode estar fazendo entrando numa situação complexa, né? Aqui fala sobre maior probabilidade de retornos positivos. A diversificação ajuda a mitigar riscos em períodos de turbulência em determinados mercados. É óbvio que todo mundo sabe que você não pode alocar todo o seu dinheiro em uma única coisa. Então, você não pode colocar todo o seu dinheiro investido em um único tipo de situação, porque você pode criar um processo que, por exemplo, no passado nós tivemos lá aquela história da poupança e as pessoas tiveram seu dinheiro preso e foi uma coisa histórica, né? E é um cenário que, dentro do mercado financeiro, isso pode estar acontecendo em várias situações. O Bitcoin teve empresas aí que quebraram e assim por diante. Mas o importante é você entender que quando você trata-se de variação de investimento, você tem que compreender onde você está investindo e por que está investindo, e você tem que entender uma série de fatores. Não é tão simples. Rentabilidade potencial. Quando bem administrados, podem entregar retornos acima de fundos focados em um único ativo. A questão da flexibilidade tática, né? Os gestores podem migrar posições entre classes de ativos de forma dinâmica, buscando aproveitar as melhores oportunidades. E aí existe a questão das empresas que trabalham com as corretoras. É muito importante entender que o risco de você transferir o seu dinheiro para alguém administrar, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Você tem que ter muita ideia do que você está fazendo. Você tem que saber, você tem que conhecer a corretora, você tem que saber como que ela opera, você tem que saber todo o histórico da corretora, você tem que saber tudo. Porque na hora que você mover o seu dinheiro para alguém gerir, você está colocando numa situação em que você tem que ter total certeza do que você está fazendo, visto que quantas e quantas histórias no mercado. Agora, é para ficar as pessoas assim ficarem o tempo todo com medo. Eu não tenho muito essa visão de que as pessoas devam o tempo todo ficar com medo, exatamente por uma questão de análise. Porque você vai ter gestores aí no mercado há muitos anos, que estão há muito tempo, não é? Você também tem pessoas que estão dentro dessas corretoras, ou você tem pessoas que você tenha contato que estão dentro do mundo financeiro que de repente tem bons resultados ou que conseguem ter digamos assim, um pouco de confiança no que está rolando. Agora, o papel do gestor é gerir, certo? Mas o papel de quem coloca o dinheiro na mão do gestor é prestar atenção no que está acontecendo. Infelizmente, muita gente no mundo inteiro perdeu dinheiro e perde dinheiro por conta da ganância. Ela está vendo que o mercado está entrando num processo de oscilação, ou existe alguma coisa que está influenciando o mercado, a pessoa não presta atenção, deixa na mão do gestor, o gestor está lá, obviamente, ele sabe tomar as decisões, porque opera no mercado financeiro, mas você tem que estar atento a tudo que está rolando, é o seu dinheiro, é o seu patrimônio. Não é assim que funciona, Gleber? Sim, é bom, antes de você pegar e aplicar nesse fundo de mercado, você vai lá e lê o prospecto, né? Como que aquele gestor vai trabalhar, o que ele mais trabalha. Porque se você entrar no banco, entrar na sua corretora, vai lá, fundo de mercado, ele vai mostrar o prospecto, que o gestor investe, ele investe mais de quê? Porque o fundo de mercado dá para lucrar na alta e na baixa da bolsa, né? Porque aí ele fala, não, agora eu vou alocar em ações, não, agora eu vou alocar em fundo de renda fixa. Então, assim, ele tem um manejo maior para fazer isso. Não, e além de tudo isso, muitos gestores têm não só experiência, mas têm muitos deles até mesmo informação privilegiada.
Então, muita coisa acontece dentro do mercado financeiro. A gente sabe que o mercado financeiro, ele é algo que não é para amadores, né? A gente sabe que as pessoas têm que saber o que elas estão fazendo. Hoje em dia, você consegue operar dentro da sua casa e ganhar dinheiro a partir de casa. E, aliás, há muito tempo isso já acontece. Muitas pessoas ganham dinheiro trabalhando no mercado financeiro em casa. Vocês devem ter visto já essas cenas, é uma pessoa sentada numa mesa com três, quatro telas e operando no mercado financeiro. Existem programas que fazem até é, um processo que faz com que essas telas trabalhem cada uma de uma forma dentro do mesmo sistema de computador ali, do mesmo sistema operacional, mas dividindo as telas e aí aquela pessoa ali operando o dia todo. Sim, tem pessoas que ganham dinheiro fazendo isso. Tem pessoas que ganham dinheiro testando vulnerabilidade de computadores. O nome dessas pessoas, bug hunters, que trabalham em bug bounty. Eu estou dando um curso sobre isso, inclusive, tem uma turma. E essas pessoas ganham dinheiro hackeando, mas hackeando com autorização, hackeando por autorização das empresas que querem testar a vulnerabilidade dos seus programas, dos seus sites e etc, etc. Então, existem em todo o mundo profissões que exigem uma certa especialidade. E então, a questão do mercado financeiro que nós estamos conversando aqui é mais para vocês conhecerem tudo que existe dentro do mercado financeiro, não porque nós estamos dizendo que você tenha que fazer ou entrar nessas situações, mas é importante você entender o que existe dentro do mercado financeiro, ETFs, fundos imobiliários, fundos multifacetados, né, vamos dizer assim. Você tem que ter uma percepção das coisas para entender que não é só poupança, que não é só renda fixa e que existem caminhos aí a seguir que tem que ser prestar muita atenção se você quer rentabilizar. Que a questão do resgate diário, que é colocado, proteção contra a inflação, obviamente, quem aplica está querendo ganhar da inflação, cometimento de erro menor, o risco é diluído entre vários ativos e gestores, porque na realidade quem trabalha com esses tipos de fundo, ela está tentando minimizar o risco, por incrível que pareça. Não está concentrando o seu patrimônio todo em um único, como é que se diz? Os ovos em um único cesto. Ela está espalhando isso, ela está diversificando isso para não ter, de minimizar riscos. Ah, aí aqui os pontos negativos. Nós temos a maior complexidade de riscos, combinando de vários ativos, a combinação de vários ativos torna o risco dos fundos mais complexos de serem avaliados. Interessante isso, porque ao mesmo tempo que eles falam que a diversificação minimiza o risco, ao mesmo tempo ele diz que a complexidade é grande porque existe ali uma série de ativos que estão sendo administrados. Então, a questão toda é uma pessoa que coloca o dinheiro nessa situação ela tem noção dos tipos de papéis que estão naquele fundo? Nós tivemos a subprime, e a subprime, o que que aconteceu? 15 trilhões de dólares foi para o ralo no mundo todo. Um monte de empresas quebraram, um monte de bancos tiveram problemas, um monte de gente teve problemas no mundo todo. Por quê? Porque essa cesta era formada por papéis podres. Era formado por um processo que gerou uma situação de quebra mundial, e não só isso. Mexeu nos mercados, por exemplo, imobiliário. A subprime, ela acabou trazendo, arrasando não só a vida de pessoas, mas também, de certa forma, por um período de tempo, arrasou uma parte do mercado imobiliário. Então, por quê? A crença no sistema financeiro. Uma coisa que a gente quando cria o mundo financeiro, e nós vamos aqui não só trazer esses tipos de matéria, falando sobre tipos de investimento, mas nós também vamos trazer outras informações sobre o mundo financeiro que devem ser debatidas. E uma das coisas que devem ser debatidas é exatamente isso, a crença que as pessoas têm na tecnologia, na ciência, no mundo financeiro, na mídia.